darem suas palestras, e ao final eles retornam à mesa e a gente faz uma discussão geral, tá bom? Então vão guardando aí suas perguntas para ao final a gente fazer para todos eles juntos. Então agora eu convido a Daniele Ferreira. A Daniele, ela é gerente de operações e responsável técnica da InVitroQ Brasil. Ela fez mestrado e doutorado na UF e pós-doutorado na UFRJ. Durante o seu doutoramento, ela fez doutorado sanduíche na New York University School e hoje, né, atua na área de desenvolvimento de esferoides e organoides, e hoje ela vem contar um pouquinho essa experiência da InVitroQ Brasil, né, no fornecimento de exames em organoides. Então é uma história bastante bonita, espero que vocês gostem. Obrigada, Dani, por ter vindo. Bom dia a todos. Obrigada, gostaria de agradecer primeiro o convite, né, de estar aqui e falar sobre modelos de estudo em câncer, trazendo o foco para modelos de organoides derivados de pacientes, e a oportunidade de falar de um tema tão importante e interessante para vocês, né? Então, queria dar uma introdução, né, em relação à pesquisa em câncer, né? Ao longo dos anos, o nosso conhecimento científico sobre a origem, a biologia do câncer evoluiu imensamente. A gente passou de um conhecimento bastante limitado para grandes avanços no século XX, como a quimioterapia, a radioterapia, a genômica, revelando a complexidade do câncer, né, dos tecidos tumorais. E, apesar dessa grande evolução, o câncer ainda é um problema de saúde pública e global, né? A gente tem alguns desafios, importantes desafios. Um deles, por exemplo, é a translação do conhecimento científico que a gente tem para a clínica, para as práticas clínicas, né? Então, alguns desafios ainda persistem na pesquisa do câncer, como a heterogeneidade tumoral, né? Os tumores, eles não são uniformes, eles são compostos por uma gama de tipos celulares diferentes, né? Que a gente chama de heterogeneidade tumoral, né? Que surge a partir da aquisição de mutações de células filhas, né? Após o crescimento clonal de uma célula fundadora. Então, a gente acaba tendo um tumor heterogêneo com diferentes subpopulações nesse tumor, né? Com isso, né, dada essa população heterogênea, existe uma dificuldade dos tratamentos para esse câncer, né, de que os diferentes tratamentos e medicamentos atinjam todas essas populações de uma maneira eficaz, né? Então, o que acontece em mecanismos de resistência a medicamentos é que os medicamentos podem ser efetivos contra algumas subpopulações, enquanto outras ainda persistem. Tá? Isso acaba gerando mais mutações, né, criando outros subclones. Além disso, nós temos os desafios relacionados à complexidade do microambiente tumoral, né, onde a gente tem diversos fatores que vão promovendo aquele crescimento do tumor, do câncer, como novos vasos sanguíneos, um ambiente de inflamação e outros fatores relacionados a esse microambiente que também tem toda a sua complexidade. Além disso, temos dificuldades na modelagem em vivo, né? Modelos animais, eles acabam não representando tão bem as complexidades de um tecido tumoral humano e todas as dificuldades e pressões éticas que a gente enfrenta em relação a modelos animais. Tá? Então, com isso, a gente tem necessidade de novas abordagens personalizadas, dado que cada tumor é único, cada paciente é único, a gente observa que tem as suas diversidades, as suas especificidades em relação a cada tumor de cada paciente. Tá? Então, isso a gente acaba observando bastante uma crescente na vertente de medicina personalizada, né, na medicina de precisão. E, para abordar diversos desses desafios, a gente tem a necessidade de novos modelos, né, de modelos de pesquisa em câncer inovadores. E hoje eu vou falar, né, sobre o modelo de organoides derivados de pacientes, né, começando por organoides, né, o que são organoides, né? Essa história de organoides, ela começou
teve um marco lá em 2009, com esse trabalho do Toshiro Sato, em que eles publicaram que era possível estabelecer estruturas tridimensionais, organoides, a partir de células de um tipo celular, né, de células-tronco intestinais. Eles cultivaram essas células numa matriz extracelular, mimetizando o ambiente que aquelas células se encontravam em vivo, e eles observaram que havia formação de criptas proliferativas e compartimentos de velocidades nessas estruturas. A partir desse protocolo, né, que foi um marco, isso iniciou diversos outros protocolos, adaptações, inovações, e hoje nós temos organoides estabelecidos, protocolos estabelecidos para diferentes tipos de tecido, para, por exemplo, pâncreas, coloretal, pulmão, organoides derivados de glândulas lacrimais que produzem lágrimas, organoides de pulmão que se observam os movimentos das células ciliares do trato respiratório. Então, os organoides têm uma beleza muito incrível, eu sou realmente fascinada por eles, que eles conseguem reproduzir diversas características da fisiologia daquele órgão. Essa tecnologia de organoides ela vem ganhando bastante destaque e notoriedade. Já em 2017, o Instituto de Células-Tronco de Harvard chamou de uma revolução no descobrimento de drogas. Em 2018, a Nature classificou os organoides como o método do ano. E, em 2019, a Science publicou um editorial especial voltado para a tecnologia de organoides. Aqui eu trouxe duas fotos de organoides cerebrais. São organoides que foram cultivados por aproximadamente 3 meses, e a gente consegue observar as diferentes cores representando tipos celulares diferentes, demonstrando toda a complexidade dessas estruturas. Acho que agora dá para ver um pouquinho melhor. Então, aqui, esse organoide cerebral, a gente consegue ver até a formação das diferentes camadas do tecido neural. Então, tem uma beleza muito fascinante nesse tipo de tecnologia e que demonstra a complexidade que uma estrutura gerada in vitro consegue reproduzir o seu órgão de origem. Os organoides eles podem ser estabelecidos a partir de células-tronco e também a partir de células adultas, como as células tumorais, né? Voltando aqui um pouco mais para câncer, que a gente chama de organoides derivados de pacientes, ou PDOs ou PDOs, né, que é do inglês Patient Derived Organoids. Então, PDOs são um modelo de cultivo tridimensional. Eles são esferoides multicelulares, heterogêneos, capazes de se auto-organizarem, formando estruturas específicas do seu tecido de origem. Então, eles possuem uma característica única, né, representativa do seu tumor de origem. Como eu falei, eles podem ser gerados a partir do tecido humano primário. Então, em casos de câncer, a gente consegue gerar organoides a partir de uma amostra do tumor, por biópsia ou por fragmentos a partir de uma cirurgia de ressecção. Então, a partir disso, a gente consegue gerar esses organoides tumorais, né, derivados de pacientes. Essas 3 imagens são imagens de organoides obtidas no nosso laboratório, na In-Vitro aqui em São Paulo. Aqui a gente tem o organoide de mama, né, de câncer de mama, organoide de câncer coloretal e organoide de câncer de pulmão. A gente observa que eles apresentam formas, né, morfologias diferentes, né? Não é porque são cânceres diferentes, porque a gente observa também, por exemplo, em câncer de mama, diferentes morfologias, às vezes até mesmo de um próprio paciente. Como eu falei, né, recapitulando, tem a questão da heterogeneidade tumoral. Então, os organoides são formados a partir da amostra que a gente recebeu. Então, a gente consegue ver diferentes morfologias para diferentes tipos de câncer. Então, os organoides, eles recapitulam diversas características do seu tumor de origem. Então, por exemplo, eles recapitulam as características de interações celulares, tanto interação célula-célula, quanto interação célula-matriz. E isso é importante para a organização dessa estrutura que eles formam, né? Isso permite a distribuição de biomoduladores, de proteínas, incluindo receptores, fatores de transcrição.
E, além dessas interações, recapitulam também gradientes proliferativos. Nesse esquema, né, a gente trouxe para ilustrar, uma camada mais externa de células proliferativas, circundando uma camada de células quiescentes, porém viáveis, e no interior do organóide um núcleo necrótico, com uma elevada taxa de morte celular por apoptose e por necrose. Outras características que são representadas dos organóides, né, recapitulados a partir do tecido de origem, são os gradientes metabólicos. Tanto o gradiente de oxigênio, então no interior do organóide há uma menor disponibilidade de oxigênio, refletindo as características de hipóxia do tumor, e também gradientes de nutrientes, por exemplo, a glicose, né, é o mesmo princípio, no interior do tumor tem menor disponibilidade de glicose, refletindo as características do tumor, de privação de nutrientes. Além disso, o acúmulo de lactato, que corresponde também aos diferentes gradientes de proliferação. Além dessas características, diversos trabalhos apontam, né? Por que eu falo diversos trabalhos? Porque toda instituição, todo projeto que inicia o trabalho com organóide quer classificar os seus organóides, quer caracterizar os seus organóides. Então, sempre se verifica as similaridades genéticas, similaridades histológicas. Então, a gente tem uma gama de artigos mostrando essas similaridades e mostrando que esses organóides são representativos do tumor do paciente. Então, em relação às similaridades genéticas, né, eu trouxe um trabalho aqui para exemplificar de câncer coloretal e câncer de pâncreas, mostrando que diversas mutações que são observadas no tumor de origem naquele paciente também são encontradas nos organóides derivados desse tumor. E além das similaridades genéticas, as similaridades histológicas. Aqui a gente observa um trabalho de câncer coloretal mostrando a histologia dos organóides embaixo do seu tumor de origem. A gente consegue perceber nessas imagens a similaridade entre essas imagens, né? Mostrando que realmente é comparável, tem é representativo, né, do tumor. Aqui um outro trabalho de câncer de ovário. Eles conseguiram estabelecer organóides derivados de pacientes com câncer de ovário de 3 tipos diferentes, né? Carcinoma de células claras, carcinoma seroso de alto grau e carcinoma endometrióide. Né? E com esses organóides diferentes, né, de câncer de ovário, eles fizeram também a marcação histológica. Então, a gente observa, tanto pela coloração de hematoxilina e eosina, entre o tumor e o organóide, as semelhanças, né, dos diferentes tipos de câncer e também com a marcação de P53, tá? E, além dessas características dos organóides serem representativos do seu tumor de origem, os organóides eles têm valores preditivos. E isso tem sido uma crescente, vem ganhando destaque, né, na medicina de precisão, na medicina personalizada, porque tem se visto que os organóides conseguem ter respostas semelhantes aos seus pacientes, dados os seus tratamentos. Então, por exemplo, aqui nesse artigo mostra um valor preditivo em pacientes que têm câncer coloretal, mostrando essa similaridade, né, tanto para quimioterapia isolada, nesse caso aqui com irinotecano, quanto para combinações, né, irinotecano e capecitabina nesse caso aqui. Então, esquemas de poliquimioterapia, esquemas de quimioterapia isolada. E também vem crescendo a quantidade de trabalhos publicados, incluindo a radioterapia. Tá? Tem crescendo a questão não da radioterapia isolada, mas em combinação com tratamentos quimioterápicos, que é o que acontece atualmente na prática clínica. Né? Então, que eles chamam de quimiorradiação ou quimiorradioterapia. Então, protocolos que utilizam esquemas de quimioterapia juntos com esquemas de radioterapia, mostrando também, em estudos de organóides, que eles também são preditivos para esses esquemas de tratamento. Então, os organóides eles apresentam várias vantagens, né, de estudo. Como eu falei, eles preservam a heterogeneidade tumoral, eles ajudam na modelagem de condições individuais, porque eu consigo estabelecer organóides de cada paciente, né? Redução de uso de modelos animais e plataforma para testes de drogas e toxicidade. Os organóides, como eu falei, eles são estruturas altamente complexas, então eles preservam diferentes características do microambiente tumoral e também das células entre si. Então, por exemplo, eu tenho que o paciente 1, o organóide dele é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4, mesmo
sendo o mesmo tipo de câncer. E até em relação ao mesmo paciente, dependendo do sítio que eu coleto, dependendo da subpopulação de células que eu coleto daquele fragmento, eu posso ter organóides também com morfologias diferenciadas. Então, é um modelo altamente complexo, personalizado, individualizado. E essa tecnologia de organóides serve como plataforma para testes de drogas e toxicidade. Tem uma gama de aplicações que a gente pode estudar, trabalhar em relação a organóides. Para câncer, né, especificamente falando, a gente consegue, através de organóides, cuidar do estudo da patogênese do câncer, entender melhor os mecanismos, como que inicia, qual é a origem, o que está envolvido, desenvolvimento de novos fármacos, modelagem de interações com o microambiente, que também é altamente complexo e é reproduzido nos organóides, validação de biomarcadores que sinalizam a progressão da doença, por exemplo, ensaios de toxicidade para diferentes fármacos e triagem de medicamentos e resposta a drogas. E com isso, né, tem crescido também bastante o número de biobancos de organóides ao redor do mundo. Tem diversas empresas que criaram biobancos de organóides que possibilitam estudar essas diferentes abordagens relacionadas ao câncer, né, de forma a ter uma melhor compreensão e poder oferecer aquela questão da translação, né, do que eu falei no início da palestra, da bancada para a prática clínica. Bem, foi uma palestra um pouco concisa, né, eu gostaria de agradecer a todos. Caso vocês tenham interesse, eu trabalho na InvitroKill, botei um QR Code do site. É uma empresa em São Paulo que trabalha com medicina personalizada, oferecendo testes personalizados para pacientes com câncer. Então, os pacientes, a gente recebe uma amostra dos pacientes, cultiva organóides desses pacientes em laboratório, testa diferentes quimioterápicos, drogas de terapia-alvo que o médico escolhe e fornece um relatório para o médico dizendo como que foi a resposta desses pacientes para cada um dos tratamentos testados. Isso ajuda os médicos a decidirem de forma mais assertiva e individualizada o esquema de tratamento para o seu paciente. Então, a gente começa já a fazer essa translação, né, dos conhecimentos científicos, dos avanços, dos modelos de pesquisa de organóides para uma aplicação mais clínica para poder ajudar os pacientes e contribuir para essa evolução nos estudos de câncer. Obrigada a todos.